Nós olhamos para o Batman e vemos o poder, vemos a justiça, a tecnologia, a força de vontade inquebrável. Vemos o Cavaleiro das Trevas, a lenda que se recusa a cair. Mas, se olharmos mais de perto, além da capa e do capuz, o que realmente encontramos? Encontramos o vazio. O Batman não é apenas um herói, ele é acima de tudo uma máquina de distanciamento. Uma fortaleza construída em torno de uma única e devastadora memória. E o silêncio que ele mesmo construiu, para ele, não é um efeito colateral da sua missão. Ele não nasceu do trauma, ele foi moldado pela solidão. E a sua arma mais potente e, ironicamente, a sua maldição mais profunda. Pensa comigo, o que realmente encontramos por baixo da máscara? O custo que ele não admite não é o cansaço físico, não é o osso quebrado ou a ferida que cicatriza. É a sala vazia da mansão Wayne. O silêncio que ele mesmo construiu. É a certeza de que no final ele sempre estará sozinho. Este é o custo que ele não admite. E é sobre essa vida que ele renunciou que precisamos falar. A ferida que nunca fecha nasceu em um beco, em uma noite fria, com o som de um tiro e o brilho de um colar de pérolas caindo no chão. Mas não foi apenas a morte de seus pais que o separou. Foi a compreensão que veio logo depois. Agora olha isso. Aos 8 anos, Bruce Wayne não perdeu apenas uma família. Ele perdeu o mundo. Ele perdeu a inocência, a segurança e, o mais importante, a conexão com a humanidade. A ferida que nunca fecha o jogou em um poço, literalmente e metaforicamente. E quando ele não saiu como uma criança curada. Ele saiu como um projeto. Sabe qual é o detalhe que ninguém comenta? O isolamento então se tornou uma escolha forçada. Como você pode se conectar com alguém quando você carrega um fardo que ninguém pode sequer imaginar? Como você pode amar quando o amor foi a última coisa que você viu antes da escuridão? E por isso que a persona de Bruce Wayne é tão crucial. O playboy irresponsável, o milionário fútil, o sorriso vazio. Essa não é uma máscara para proteger sua identidade secreta. É uma máscara para proteger Bruce Wayne de ter que ser real. É um escudo social que afasta as pessoas, garantindo que ninguém chegue perto, o suficiente para ser ferido ou para descobrir a verdade. O Batman é a sua verdade, e a verdade é que ele é a sombra que ele se tornou. O isolamento é a fundação de sua identidade. É o juramento silencioso que ele fez naquela noite. Eu serei o único a lutar, o único a sofrer, o único a carregar o peso de Gotham. E esse único é, por definição, o mais solitário de todos. O herói nasceu quando o menino morreu. O isolamento do Batman não é apenas psicológico, ele é operacional. Pense bem, para ser o Batman, você precisa de uma confiança absoluta, uma convicção inabalável de que suas regras são as únicas que podem salvar Gotham. E essa convicção exige que ele seja o rosto que ninguém vê. Pensa comigo, ele não pode ter parceiros no sentido pleno da palavra. Ele não pode ter parceiros no sentido pleno da palavra. Ele pode ter aliados, como Gordon, que é a ponte para a lei, ou Alfred, que é a âncora para a humanidade. Mas ele não pode ter um igual, porque ter um igual significa dividir a responsabilidade, significa negociar a regra, significa arriscar a falha. E para o Batman, a falha não é uma opção. A falha significa mais um beco, mais um tiro, mais um par de pais mortos. O isolamento é, portanto, o preço de ser indispensável. Ele se afasta para garantir que sua missão permaneça pura, intocada pelas fraquezas e pelos compromissos da vida normal. Ele é o único que pode fazer o que precisa ser feito, porque ele é o único que está disposto a pagar o custo total, a exclusão da própria vida. Para salvar Gotham, ele teve que abandonar Bruce, e é aqui que reside o dilema ético mais profundo. O Batman se torna um herói porque ele se recusa a matar, mas ele se condena ao isolamento porque ele se recusa a viver. Ele se torna o guardião de Gotham, mas um prisioneiro de si mesmo. O Batman vence batalhas. Bruce Wayne perde um pedaço de si a cada vitória. E agora olha isso, a solidão do Batman é tão profunda que ela se reflete em seus inimigos. Pense no Coringa. O Coringa não quer apenas matar o Batman. Ele quer provar a tese de que o isolamento e o caos são um estado natural da humanidade. Ele é o espelho distorcido que grita: você é tão louco
e sozinho quanto eu, Bruce. O Coringa não quer matá-lo, quer provar que ele já está morto por dentro. E o que dizer dos seus relacionamentos? Eles são sempre transitórios, sempre condenados. Alfred é o pai que lhe tortura com sua ausência. Os Robins são os filhos que ele treina para a guerra, mas que ele não consegue proteger da escuridão que o consome. A Selina Kyle, a mulher gato, Selina enxerga a máscara, mas nunca alcança o homem que tenta se esconder atrás dela. Porque Batman sabe que, se ele permitir a felicidade, se ele permitir a conexão, ele estará atraindo o juramento feito naquele beco. E sabe qual é o detalhe que ninguém comenta? O custo humano é devastador. O isolamento não é apenas a ausência de pessoas, é a incapacidade de se permitir ser visto. E o Batman, em sua armadura, em sua persona de playboy, é o mestre da invisibilidade emocional. Ele está sempre lá, mas nunca está presente. Ele é o herói que salva a todos, mas que não permite que ninguém o salve. E aqui está o ponto mais cruel. É a dor silenciosa de Alfred, a rebeldia dos Robins, a frustração de Selina. É a certeza de que, para que o Batman exista, Bruce Wayne precisa morrer, um pouco a mais cada dia. E essa morte lenta é o custo que ele não admite, pago em parcelas de isolamento. Chegamos ao fim da noite, e o Batman está lá, no topo de um arranha-céu, observando a cidade que ele jurou proteger. Ele não está esperando por aplausos, ele não está esperando por um obrigado, ele está apenas esperando. A solidão no final não é um custo que ele paga, é a essência de quem ele é a armadura final, mais impenetrável do que qualquer armadura, mais fria que o gelo do Mr. Freeze. É a garantia de que, enquanto ele estiver sozinho, ele estará fiel ao seu juramento. Mas o que acontece quando o herói finalmente descansa? O que acontece quando Bruce Wayne, o homem, tenta reivindicar um momento de paz, de conexão e de felicidade? A história nos mostra que o trauma retorna, o crime aumenta, um novo Coringa surge, ou a própria felicidade se torna alvo. O Batman nos ensina uma lição brutal sobre o heroísmo, que para alguns a salvação do mundo exige a condenação da própria alma. Ele não é um herói que se sacrifica uma vez, ele é um herói que se sacrifica todos os dias, abrindo mão da vida que poderia ter para viver a vida que deve ter. O dilema do homem moderno, ser útil versus ser feliz. A obsessão do Batman, essa necessidade de ser o único e de nunca descansar, ecoa um dilema muito real na psicologia do homem moderno. Porque tantos homens adultos se identificam com o Batman? Porque ele representa a missão obsessiva, a ideia de que o valor de um homem está em sua utilidade e em sua obrigação invisível, e não em sua felicidade ou em seus laços afetivos. O Batman é o arquétipo do homem que sacrifica tudo por um dever autoimposto. Ele escolhe ser útil para a sociedade, mesmo que isso signifique ser infeliz como indivíduo. Ele troca a possibilidade de uma vida plena pela certeza de uma missão eterna. E essa troca, esse dilema entre ser útil e ser feliz, é o que ressoa tão profundamente em nossa cultura. Ele vive em um silêncio autoimposto, onde a única voz que ele ouve é o eco daquele tiro no beco. A solidão é o único vilão que ele nunca derrotou. E talvez ele nem queira. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Me diga você, qual é o verdadeiro custo dessa solidão? É um sacrifício nobre ou uma fuga covarde da dor? E se o Batman finalmente encontrasse a paz? Gotham estaria segura ou ele deixaria de ser o Batman? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa análise, não esqueça de se inscrever no Na Minha Tela Cine, onde a gente mergulha fundo no subtexto que Hollywood tenta esconder. Muito obrigado e até a próxima.